Ei, olá, olá a todos vocês, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a outra teoria. Assim, bem rápido, eu vou trazer mais um conjunto de coisas aleatórias para vocês pensarem e para ajudar a pensar também. Ahm, Prestem bem atenção ao título desta live, é o maior perdedor é a UNITA. Eu vou apresentar o meu caso, porque que eu estou a falar nisso. Há, há, há muita, há muita coisa a ser traçada para Angola. É que os angolanos não fazem parte do que está a ser traçado, primeiro. E segundo, o que está a ser traçado vai beneficiar em grande parte o MPLA. E tudo que beneficia o MPLA, quem perde é a UNITA. Eu vou apresentar para vocês um dos casos que está a acontecer atualmente em Angola. Mas, primeiro, vamos lá andar pelo mundo. Um, a União Africana entrou a União Africana, no seu geral, está agora como um membro permanente do G20, este grupo econômico das 20 maiores economias do mundo. Aí aconteceu aí na Índia, New Delhi, onde a União Africana foi convidada a fazer parte ou apontada como membro permanente atual das 20 maiores economias do mundo. Um, Quer dizer, é algo bom. Eu não sei até que ponto, porque está-se a falar de um continente inteiro, a economia de um continente inteiro para fazer frente a países. Por exemplo, a União Europeia não faz parte do G20, mas a Alemanha faz parte do G20, a Itália faz parte do G20, a França faz parte do G20. Vocês conseguem entender o meu ponto? Mas pronto, como antes nunca lá estivemos, mais vale tarde do que nunca. Agora, até onde eles serão mesmo importantes ou influentes em mudar a retórica, mudar e ajudar a economia, o crescimento econômico de África, isso a ver, vamos, isso é coisa para o futuro. Algo que eu posso vos dizer com certeza, eu não confio nos dirigentes africanos para absolutamente nada. Mas que o mundo me prove o contrário, o tempo me prove o contrário, perdão, isso lá vamos chegar. Aí no Burkina Faso a situação está difícil. Ali naquele local onde chamam os três pontos, que é onde o Níger, Burkina Faso e o Mali congregam nas suas fronteiras, a situação do terrorismo está mesmo difícil. São muitos ataques terroristas que estão a acontecer aí agora. Aí no Burkina Faso, 54 pessoas morreram e delas 15 militares. O presidente da junta, Ibrahim Touré, foi vítima ou tentativa de um golpe de Estado, mas os três militares, os três líderes militares que estavam envolvidos nisso foram presos e estão agora a ser julgados. Então é muita coisa a acontecer. A França começou a retirar de forma clandestina o primeiro aparato dos seus militares no Níger, quer dizer que a junta está a vencer, né? A França começou agora a retirar o primeiro aparato dos seus militares que estão aquartelados aí no Níger, mas a França diz que não vai retirar todos e o embaixador vai manter-se lá, não vai abandonar isso. Isso também nós a ver vemos, coisas do gênero vamos ver mais tarde. Um, a França está ativamente a anunciar que quem perpetuou, quem organizou o golpe de Estado no Gabão foi a Silvia Bongo, a esposa de Ali Bongo, porque ela queria que o seu filho, aquele que foi preso com a quantidade de dinheiro que ele disse são contribuições para a campanha eleitoral, ela queria que o seu filho se tornasse o sucessor de Ali Bongo, porque Ali Bongo de saúde está muito frágil. Então, como houve essa sucessão a partir de Omar Bongo para Ali Bongo, a Silvia, ao perceber que o seu esposo está fragilizado, então ela orquestrou o golpe de Estado para tirar Ali Bongo e colocar o seu filho. Só que o general na qual ela acertaram, né? Acertaram que para colocar o filho de Ali Bongo, fez a mesma coisa que João Lourenço fez, traiu a Silvia e prendeu o filho de Ali Bongo. Agora, se vocês tiverem a pensar como assim é a mesma coisa que o João Lourenço fez, quem colocou João Lourenço no poder foi José Eduardo dos Santos. E houve um acordo para que o José Eduardo dos Santos. Lembram-se vocês que João Lourenço não era favorito para vencer, para ser apontado como presidente do MPLA naquela altura de José Eduardo. Havia muitos outros quadros que o Comitê Central queria, mas José Eduardo dos Santos, por ser praticamente o dono do MPLA naquela altura,
forçou todos e colocou João Lourenço. O acordo que havia entre João Lourenço e José Eduardo Santos era simples. João Lourenço se tornava presidente de Angola por 5 anos e depois preparava Zeno dos Santos para entrar no poder. Por isso é que quando João Lourenço entrou no poder, correu com José Eduardo Santos, mandou prender Zeno e foi atrás de Isabel dos Santos também. Isso que estava programado. Então é assim que aconteceu com este primo de Ali Bongo. Ele acabou traindo a Sílvia e prendeu o filho de Ali Bongo. Mas o Gabão está de volta ao mundo, está agora a renegociar com o mundo sem problemas nenhum. Ok? Este problema de lado, o que mais que temos aqui? O que mais que temos aqui? Epá, é tanta coisa para falar, mas continuem a pensar nisso. Então, vamos lá. Deixa-vos levar agora para... vai haver uma escalada de guerra econômica entre os Estados Unidos e a China. E eu vou-vos dizer porquê. Aqui vai. Em 2019, perdão, o presidente Trump assinou aquela ordem executiva que praticamente proibia as empresas americanas a facilitarem ou fazerem negócio com a empresa chinesa de telemóveis, tecnologia, Huawei, certo? Proibiu essa empresa porque o Huawei estava a crescer economicamente muito. O Huawei vendeu mais telemóveis em 2019 do que a Apple que tinha vendido, que é uma das maiores empresas dos Estados Unidos. E o Huawei estava simplesmente atrás da Samsung, que é essa empresa coreana que praticamente domina o mercado de telecomunicação, dos telemóveis do mundo, certo? Então, para travar o avanço do Huawei, Donald Trump passou isso. E quando isso aconteceu, o Huawei perdeu 15 bilhões de dólares no seu stock, na sua bolsa, no seu valor. Perdeu 15 bilhões de dólares porque depois a Google saiu. Vocês lembram-se que quem tem Huawei não consegue acessar o Google, né? Mas isso continuou com Joe Biden. Houve também aqui o problema dos semicondutores da Quantum, por exemplo, que foi, a Huawei não teve acesso a semicondutores para tentar travar esse avanço tecnológico da Huawei. Mas pensem muito bem vocês nisso. O Huawei perdeu 15 bilhões de dólares nessa ação dos Estados Unidos. E a China continuou. O Huawei continuou calado, sofreu calado, continuou a fazer as suas coisas. O Huawei no mercado mundial é avaliada em 150 bilhões de dólares. Já a Apple é no mercado mundial avaliada a 2,1 trilhões de dólares. E o maior mercado singular econômico da Apple é a China, que constitui para 1/5 de todo o mercado da Apple no mundo inteiro. A China é detentora de 1/5 de todo o mercado da Apple. Agora que a Huawei lançou o Mate Pro 60 com o seu próprio semicondutor, com possibilidade de 5G e até com possibilidade de fazer chamadas via satélite, aconteceu algo muito engraçado. Isso é mesmo a lá comunista. Mas é disso que eu tenho dito, que eu estou a falar. Isso que aconteceu no G20, Xi Jinping não fazer parte, não querer se encontrar com Joe Biden, era uma forma de tentar mostrar aos Estados Unidos que a China é melhor que os Estados Unidos e que vai vencer e que vai ultrapassar todas as barreiras que os Estados Unidos colocaram no lugar, ou no caminho, que a China está a provar que tecnologicamente é melhor que os Estados Unidos, porque os Estados Unidos praticamente depende desse conglomerado de muitos cientistas e empresas de outros países que desenvolvem tecnologia e juntam todas elas aos Estados Unidos. A China faz isso toda sozinha. Então a China está a tentar provar ao mundo que ela é melhor que todos eles juntos. Então Xi Jinping não foi para o G20 aí no New Delhi para não se encontrar com Joe Biden deliberadamente. Ao mesmo tempo que a China lança o melhor telemóvel do mundo atualmente, o melhor em absolutamente tudo, na velocidade com que processa o material, tem opções 6G, 5G e com possibilidade de 6G, o primeiro telemóvel do mundo a fazer ligação satélite. Estava aqueles telefones satélites que os serviços as secretas usam, essa coisa. O Huawei Mate 60 Pro faz isso. Quer dizer, praticamente é o melhor telemóvel do mundo. Todo ele construído made in China. Ao fazer isso, a China fez algo muito interessante. Xi Jinping fez algo muito interessante.
O Huawei lançou o Mate 60 Pro sem publicidade nenhuma. As pessoas assustaram, está no mercado, as pessoas estão a comprar. A primeira hora que atingiu no mercado, quando ficou-se a saber do poder deste telemóvel, na primeira hora, toda a estocagem havia vendida. O Huawei está agora na segunda fase de produção do 60 Pro. Mas aqui vai, o que o Xi Jinping fez? O Xi Jinping proibiu os trabalhadores do Estado, das instituições estatais, a utilizarem Apple, iPhones, a utilizarem qualquer produto da Apple, iPhones, iPad, seja lá qual for. Proibiu todos os trabalhadores das instituições estatais a utilizarem este produto. E Xi Jinping citou isso como sendo uma ameaça à segurança, à segurança de segredos do governo da China como país, certo? E eu disse para vocês que 1/5 de todo o mercado da Apple está na China. A Apple sabe disso. A Apple é muito grande na China. A Apple investiu 250 bilhões de dólares em pesquisas, desenvolvimento, essa coisa na China. A Apple emprega no seu total, no seu global, emprega para aí entre 5 a 6 milhões de pessoas na China. As suas corporações que faz tudo para fornecer a Apple, só para fornecer a Apple, são entre 5 a 6 milhões de pessoas que têm emprego direto através da Apple. Então aqui vai. O que isso gerou? Xi Jinping, ao proibir os trabalhadores, os servidores públicos a usarem a Apple, o estoque da Apple caiu. A Apple em 2 dias perdeu 200 bilhões de dólares. Olha que quando Donald Trump fez isso na Huawei, a Huawei perdeu 15 bilhões de dólares. O Xi Jinping fez isso na Apple. A vingança da China fez isso na Apple. E a Apple perdeu 200 bilhões de dólares. E o medo que as pessoas têm é que isso não vai não vai ficar simplesmente pelos trabalhadores estatais. Assim, o Xi Jinping não está a banir a Apple por completa, porque sabe que a Apple emprega muitas pessoas. A China atualmente tem problema de desemprego, okay? Por causa mesmo dos embargos econômicos que está a lutar com os Estados Unidos. Principalmente a juventude chinesa. Existe 21% de desemprego na China que toca a juventude chinesa. Quer dizer que é muito jovem desempregado. E as empresas de tecnologia estão muito ligadas à juventude também. Então a Apple a empregar essas pessoas todas. Se o Xi Jinping banir a Apple por completo, sabe que iria criar mais entre 5 a 6 milhões de desempregados na China. Então não baniu por completo. Mas as pessoas têm medo que isso seja um principal. Banir os servidores públicos poderá também banir os familiares direto dos servidores públicos. A dizer que tu não podes usar a Apple nem em casa, porque se estiveres a falar de alguma coisa sobre o Estado, a Apple pode ouvir isso e levar essa conversa, pode gravar e ouvir e tal, e levar essa conversa para o governo americano, e o governo americano saber o que o Estado chinês está a fazer. Isso, quer dizer, é verdade e mentira, mas isso é diferente. A Apple, uma das maiores coisas que a Apple tem é esse problema de segurança. A Apple é uma empresa muito segura, não é como a Huawei. A Huawei, como fundação, está na lei chinesa que se o Estado chinês precisar informação sobre qualquer pessoa que usa a tecnologia chinesa, as empresas chinesas têm o direito de entregar esta informação ao Estado. Isso está na lei chinesa. Já nos Estados Unidos existe a lei de proteção de dados. Quer dizer que para a Apple dar os dados de alguém, se o governo americano pedir, ou o Estado americano pedir, terá que ir primeiro num juiz, o juiz terá que primeiro reaver a importância e a relevância disso, e só assim o juiz pode assinar algo a forçar a Apple a entregar esses dados. Quer dizer que existe um pouquinho de segurança com a Apple. A Apple é mais segura do que a própria Huawei. Mas Xi Jinping usa isso como sendo este motivo na qual baniu os trabalhadores públicos a usarem a Apple. E ao fazer isso, a Apple perdeu para aí 1 milhão dos seus clientes. Direto ao fazer isso, a Apple desvalorizou 200 bilhões de dólares em 2 dias. Isso é o Xi Jinping a mostrar para o João Lourenço, perdão, esse senhor
Eu acho que a senhora vive comigo na segunda alma para mostrar a Joe Biden que China é melhor que os Estados Unidos. Que quando a China quer, consegue destabilizar completamente os Estados Unidos. Só para lembrar vocês que os Estados Unidos é altamente dependente da economia chinesa. Não hajam aqui serviços, não hajam aqui, perdão, como dizer, ilusões alguma a pensar que se os Estados Unidos quiser destruir a China, os Estados Unidos terá que se destruir um pouquinho também, não estou a dizer completamente, mas terá que se destruir um pouquinho também. E se há algo mesmo que o ocidental detesta, é baixar o nível de vida para poder prejudicar alguém. O ocidental é capitalista e ele não quer saber quem tenha que sofrer para ele manter o seu nível de vida. Se dizer no ocidental baixa o nível de vida para ir fazer aquilo, ele está contra. Então, os Estados Unidos sabem que se fizer isso, tentar destruir a China completamente, os Estados Unidos vai entrar também numa pobreza grande, não tornar-se pobre, mas vai entrar numa pobreza grande. E isso, então, a estratégia dos Estados Unidos de tentar controlar a China é usar a mesma coisa que fez com o Japão, a guerra econômica que os Estados Unidos lançou no Japão, que começou em 1980, que até agora o Japão continua a sofrer. É isso que os Estados Unidos está a tentar fazer com a China, mas existe uma diferença. Existe uma diferença entre a economia chinesa e a economia japonesa naquela altura. Porque quando os Estados Unidos forçou o Japão a valorizar o seu dinheiro yen, os Estados Unidos não conseguem forçar a China a valorizar o seu dinheiro. A China desvaloriza o seu dinheiro de propósito. E não importa o que os Estados Unidos façam, os Estados Unidos não conseguem forçar a China a valorizar o seu dinheiro, porque a China sabe o problema que a valorização do seu dinheiro tem, porque a China é um país que sobrevive de exportação. Quer dizer, que tens que enviar mercadoria barata para outros países. Se você valorizar o teu dinheiro, então a tua mercadoria torna-se muito cara. Esta é a maior diferença que existe entre a economia japonesa naquela altura, quando os Estados Unidos começou a destruir a economia japonesa e a economia chinesa. Então, prestem atenção a esse problema. Colocam isto de lado. Atualmente em Angola, o que está acontecendo em Angola? A Angola e o seu novo amor encontrado. É aqui que eu digo que o maior perdedor será a UNITA. Meus irmãos, eu vou deixar aqui uma frase para vocês na qual vocês têm todos que colocar na cabeça. Os Estados Unidos adapta-se conforme o barulho que se faz na nação, dentro do país. Um país que está muito calmo, muito calado, os Estados Unidos não tem problema algum em tentar adaptar-se. Não precisa adaptar-se. Pode continuar tudo como está, porque não há problema nenhum para resolver. Quando há muito barulho, é ali que os Estados Unidos começam a reaver as suas posições. E Angola estava quase nessa altura. Os Estados Unidos estava quase a começar a fazer as coisas acontecer, mas ficou tudo calado. Todo mundo entrou para a serenidade. Então os Estados Unidos não precisa mais reaver o que ele queria fazer com Angola e vai continuar tudo na mesma. Aqui é que eu vos digo. O que é que nós temos em Angola? Nós temos agora no Zaire essa base naval que João Lourenço foi inaugurar no Zaire, que foi construída especificamente para albergar navios de guerras americanos. Especificamente, foi construída para especificamente albergar navios de guerra americanos. Quer dizer que as medidas, a profundidade que as águas precisam ter para que os navios de guerra americanos possam chegar na costa de Angola, essa base naval foi construída especificamente para isso. Temos esse problema. O outro problema, nós temos agora um comunicado comum de Joe Biden, ou dos Estados Unidos e a União Europeia, a garantir o seu apoio incondicional ao MPLA. E é isso que eu disse para vocês, é o que eu estou a dizer para vocês. Quando o MPLA ganha, quem perde é a UNITA. E se a UNITA está a perder, ela é culpada da sua própria derrota. Eu já vou chegar lá. Andem comigo, por favor.
Então, esse comunicado junto vem dizer que os Estados Unidos investiu muito dinheiro nos caminhos de ferro do Lobito, este caminho de ferro que agora está a ligar a Zâmbia e o Congo Democrático. E os Estados Unidos abertamente diz que isso é para facilitar a troca de produtos entre Congo Democrático, Zâmbia e Angola, facilitar a entrada de comidas, etc, etc, principalmente os minerais necessários para a economia, para essa economia tecnológica, né? Os urânios, esses minerais raros que se precisa para a energia verde. Os Estados Unidos não esconde nada disso. Então, o que é que os Estados Unidos está a controlar em Angola atualmente? Está a controlar a base naval do Soio, está a controlar os caminhos de ferro do Lobito, vai controlar também o novo aeroporto de Angola, este de Luanda, que vai ser inaugurado o aeroporto Agostinho Neto. Então você vê que os Estados Unidos está a controlar a entrada de mercadoria para Angola. Continuando no comunicado dos Estados Unidos ainda referenciou que vai investir mais bilhões de dólares para criar a primeira linha de transporte ferroviário de consumo de energia verde, energia limpa, que vai sair de Angola para a Zâmbia, para o norte da Zâmbia. Então vocês conseguem ver como é que os Estados Unidos está a investir muito dinheiro em Angola e reforça o seu o seu apoio incondicional a João Lourenço. Os Estados Unidos também, a coisa de uma semana atrás, ofereceu livros médicos científicos para os hospitais de Angola, para poderem começar a tratar, para os médicos angolanos estudarem mais e começarem a tratar melhor os pacientes. Os Estados Unidos continua a monitorar o projeto de requalificação do hospital militar para poderem atender aos seus tropas, a tropa militar americana que virá para Angola, muito recentemente, que virá para Angola. Então, o hospital militar está a ser reabilitado também para poder fornecer a ajuda médico-medicamentosa que qualquer militar americano possa precisar, principalmente em emergências ou urgências. Isso ali está. Então, vendo isso, vocês conseguem ver, né, que a ideia de democracia, luta contra a corrupção, não sei o que, isso é tudo treta. Isso é tudo treta. Isso não funciona, né? E também nunca funcionou. Mas pronto, para Angola o necessário é mesmo que os Estados Unidos façam o que precisa para poder controlar Angola. E controlou. Agora aqui é que está. Como é que a UNITA perde nisso? Nós sabemos no passado que os Estados Unidos era um grande apoiante da UNITA, a UNITA do Dr. Jonas Savimbi no passado, por causa do comunismo que o MPLA estava ligado ao comunismo. Né? Então, essa versão que os Estados Unidos tinham contra o comunismo, por isso é que apoiava o Dr. Jonas Savimbi. O Dr. Jonas Savimbi se foi, mas é preciso lembrar também que na política externa dos Estados Unidos, o lado americano que mais apoia, o que mais apoiou a UNITA, são os conservadores, são os republicanos, não os democratas. Os republicanos é que são rápidos no tiro, dão um tiro muito rápido, etc, etc. Os democratas fingem que são menos violentos, mas com a mesma violência, mas os democratas preferem primeiro dar tempo à diplomacia para funcionar. Eles acreditam que pode-se tomar o poder de um país de forma não muito violenta. Né? Tem essa parte. Então, o que é que nós temos a ver? Nós temos aqui os democratas no poder. Nós temos os democratas no poder com Barack Obama. Saiu Barack Obama, entrou Donald Trump, que não tinha estratégia, não tinha política externa alguma, ele estava pouco se marimbando, até ele desdenhava os países africanos. Então foram 8 anos de Barack Obama, 4 anos de Donald Trump, 12, 4 anos de Joe Biden, vai fazer 16. Joe Biden tem esta política externa ultranacionalista, mas não tão violenta como se esperava. O apoio que os Estados Unidos tinha, ou o desejo que os Estados Unidos tinha de conquistar Angola, está a conseguir através do MPLA. E se os Estados Unidos está a conseguir isso através do MPLA, a pergunta que cada um de vocês deve se fazer é: se eles estão a conseguir isso através do MPLA, por que eles precisam a UNITA? Por que eles precisam apoiar a UNITA? Eles precisam apoiar a UNITA porque a UNITA tornou-se simplesmente num peão. É a segunda opção. Caso a coisa dê errado com o MPLA,
Então eles têm a UNITA preparada para subir no poder. O exemplo que eles estão a fazer com Angola é aquilo que como eles construíram o Panamá. O Panamá é uma história de sucesso na política externa subversiva do próprio Estados Unidos. O Panamá hoje em dia é mais desenvolvido que os Estados Unidos, mas claro, o Panamá passou por aquele presidente, o Omar Torrijos, que tinha o seu representante da secreta, uma espécie de miala de Angola, que é o Manuel Noriega. Por causa do nome país, é Noriega. É Manuel Noriega, que foi praticamente uma espécie de miala, que depois tornou-se o homem forte de Panamá, mas porque como o canal de Panamá, quem construiu foi os Estados Unidos, e os Estados Unidos acabou de dar o canal de Panamá aos panamenses para poderem gerir e fazer dinheiro. Só que esse Noriega estava a usar o canal de Panamá para o tráfico de droga com os seus amigos na Nicarágua, a fornecerem armas, facilitarem a entrada de armas para os contras, mas os contras também eram um projeto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já começou a fornecer armas nos contras, e quando deu errado, usaram o Irão, se vocês se lembrarem. Para quem pesquisa, quem for adulto suficiente sabe, ouviu falar aquele problema, o Irão contra, onde os iranianos forneciam armas para os contra para continuarem a sua guerra aí no Centro-América, nas repúblicas centro-americanas do Sul, né? América do Sul, centro-americanas, na luta contra o comunismo. Então, o que os Estados Unidos está a fazer com Angola é uma espécie de Panamá, mas sem a violência, porque os Estados Unidos depois teve que intervir militarmente no Panamá, para poder retirar o Noriega do poder. Lembram-se vocês que foi o Noriega que teve que fugir na embaixada do Vaticano em Panamá, porque o Papa, foi na altura que o Papa João Paulo II disse que qualquer pessoa que pedisse asilo no INSE, né, como uma coisa de pontífice. Qualquer pessoa que pedisse asilo lá estava protegido e ninguém conseguiria retirá-lo à força. Mas, eventualmente, a CIA e os americanos forçaram Noriega a se apresentar. O Noriega depois foi preso e colocaram lá um novo presidente. A partir dali, é tudo história, né? A partir dali, o Panamá deu certo e começou a dar certo. Então, é mais ou menos isso que os Estados Unidos está a fazer com Angola. Através do próprio MPLA, os Estados Unidos descartou a UNITA como possibilidade e está a usar o próprio MPLA para conseguir aquilo que eles sempre queriam. Renovaram agora 20 anos de exploração do petróleo angolano, que o João Lourenço lhes deu durante o período das eleições angolanas. A base militar está cada vez mais próxima. Vocês hoje em dia, eu coloquei aqui uma postagem que diz que soldados navais americanos, né, nas ruas de Luanda, varrerem as ruas. Eles dizem que é uma forma de devolver à comunidade. Quantos países do mundo vocês veem soldados americanos a varrerem as ruas? Por que eles estão a varrer as ruas? Sentem-se confortável com o governo angolano, que é o MPLA. Ao fazer isso, eles estão a tentar fazer de tudo para ajudar e limpar a imagem do próprio governo MPLA. Então, ao verem os americanos nas ruas de Angola, a varrerem as ruas de Angola, a falar sobre construir uma Angola limpa, uma Luanda limpa, é tudo apoio ao MPLA. E enquanto os Estados Unidos fazem isso, a UNITA está retirada do poder. Eu não estou a fazer futurologia, mas eu vos vou dizer uma coisa. As coisas do jeito que estão, as coisas do jeito que estão a andar em Angola, nem água vai, nem água vem. Será muito difícil o João Lourenço não cair na tentação de forçar um terceiro mandato, já que ele tem o apoio do país que o angolano mais treme, é os Estados Unidos. O angolano pode não conseguir explicar porque que eles têm medo dos Estados Unidos, mas eles sentem a importância dos Estados Unidos. E eu vos vou dizer porquê. Porque nós vimos como é que a vida de Angola estraga quando os Estados Unidos bloqueia os dólares. E Angola está ameaçada de ser bloqueada dos dólares por causa do tráfico de droga. Vocês viram aquele relatório do GAF que até 2024, se Angola não conseguir travar a lavagem de dinheiro e o dinheiro que vem através do tráfico de droga vai entrar na zona cinzenta. Tudo isso é para mostrar ao João Lourenço que ele está com a corda no pescoço.
têm que oferecer mesmo Angola e deixar os Estados Unidos fazer o que quiser de Angola e vão andar de mãos dadas. Não é à toa que vocês veem o embaixador dos Estados Unidos a visitar, por exemplo, a Willa, e na Willa, não é à toa que vocês veem os Estados Unidos ao começar a oferecer muitas bolsas de estudos aos angolanos, internas e externas, angolanos que fizeram a faculdade, terminaram a faculdade, estão a ser oferecidos a oportunidade de fazer mestrados e doutorados na Universidade de Ohio. Não é à toa que os Estados Unidos está a oferecer bolsas de estudos interna. Então vocês veem esse esforço dos Estados Unidos a tentar ganhar e conquistar o coração de Angola, do angolano, por via do apoio ao próprio MPLA. Vocês são inteligentes, vocês não são burros. Vão e pensem. Por que os Estados Unidos estão nessa campanha de tentar limpar a própria imagem do MPLA, quando nós sabemos que eles são sujos demais? É porque para os Estados Unidos a UNITA ainda não é alternativa para governar Angola. E se você pensar o que aconteceu no Panamá, com a história de Omar Torrijos, com a história de Manuel Noriega, é exatamente isso que os Estados Unidos está a fazer. Os Estados Unidos está a tentar transformar Angola em Panamá, mas sem violência. Porque no Panamá eles tiveram que matar 546 pessoas quando invadiram o Panamá. Em Angola eles não invadiram ninguém. É aquilo que se chama o soft takeover. Vocês são inteligentes. Pensem, analisem. Por que está assim? Por que os Estados Unidos, por que Joe Biden veio mais garantir apoios nos valores de bilhões de dólares ao próprio MPLA para abrir uma segunda via dos caminhos de ferros de Lobito? Por que o Joe Biden continua a garantir bilhões de dólares de apoio a Angola através do Banco Mundial e através do FMI? Pensem, Angola não tem nem dinheiro para sustentar o seu orçamento de Estado para 2023. Agora que o barril do petróleo subiu a $90, talvez consiga, mas terá que pagar uma parte da dívida da China. Pensem por que os Estados Unidos está a dar dinheiro aos bancos angolanos por via do Banco Central de Angola, que é o Banco Nacional de Angola, para que esses bancos não entrem em colapso financeiro. É para não destruir a sociedade angolana. E por que eles não querem destruir a sociedade angolana? É porque finalmente eles conseguiram aquilo que eles queriam conseguir quando o Dr. Jonas Savimbi estava vivo. Ter Angola nas mãos. E agora eles têm. Por isso, aqui está. É tudo por hoje. Muito obrigado a vocês todos que entraram. Bom domingo. Vão lá descansar, vão cuidar das famílias. Foi assim bem rápido para vocês pensarem. Pensem mesmo em tudo que está acontecendo no mundo. Principalmente pensem o que está acontecendo em Angola. Por tudo isso que eu disse para vocês, o maior perdedor dessa história toda é a UNITA. Essa campanha de charme que nós estamos a ver a Adalberto Costa Júnior e visitar os institutos democratas em Cabo Verde, etc, isso é tudo novela. Angola está a ser decidida com o MPLA e os Estados Unidos juntos. Pensem. E pensem mesmo bem. Por isso, muito obrigado a vocês todos. Partilhem a live, espalhem essa live para que mais pessoas possam ouvir. Engajam-se nos comentários, engajam-se comigo. Quem quiser fazer, quem tiver perguntas inteligentes a fazer, por favor, faça e envie para mim. Se tiver que vir fazer essas perguntas meio idióticas, eu não vou responder, eu vou simplesmente ignorar. Mas se quiser mesmo engajar nessa conversa de verdade, você pode sempre enviar uma mensagem no privado ou pode engajar aqui mesmo, a falar, enviar dados específicos, perguntas boas, perguntas construtivas que fazem o angolano pensar e ver as coisas de uma outra forma. Se quiseres isso, então eu vou engajar contigo. Senão, essas perguntas meio idióticas eu não sei, vou responder. Por isso, muito obrigado a vocês todos. Espalhem essa live. Marquem aquelas pessoas que continuam a procurar esta live. Continuam a procurar esta página. Muito obrigado pelo carinho. A página está a crescer. Somos agora a coisa de acima de 122 mil amigos pelo mundo inteiro. Portugal sendo um dos segundo maior país que apoia esta página. Os países são Angola, Portugal, Brasil, Cabo Verde não, estou a mentir, África do Sul, França, Alemanha, Holanda também Itália está presente aqui nesta página, Moçambique
também está presente aqui nessa página, mas de certeza que Moçambique deve ser por causa do Nunce e a sua Frelimo. Por isso, assim, muito obrigado a vocês todos de coração mesmo. Vão lá cuidar da família. Bom domingo, bom descanso. Até lá. Aquele abraço. Marca o nome das pessoas que precisam encontrar essa página e espalhem, partilhem a live para todos. A gente se fala. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é a outra teoria.